E eu percebi que quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, quanto é importante a gente se comunicar para que a gente consiga crescer na vida. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Letícia Pacheco, seja bem-vinda ao Comunica Play. A gente não se conhecia ainda pessoalmente, mas já nos seguimos, já trocamos ideias várias vezes nas redes sociais. Então é um prazer te receber agora presencialmente para tomar um café e uma água, claro, como boa fonoaudióloga, toma água pra caramba. Seja bem-vinda à casa do Comunica Play. Edgar, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com todos vocês que vão assistir a esse podcast. E vamos lá, muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer. A gente sempre começa aqui, o Comunica Play, quem já assiste, acompanha, sabe que a gente tem um roteiro padrão, onde o comunicador, o especialista, o profissional da comunicação que vem aqui conta a sua história, a gente vai fazendo uma coxa de retalhos em tudo que vai acontecendo nessa mesa, mas tem uma pergunta que é a pergunta que conduz o carro-chefe, o vagão, a locomotiva desse programa. Quem é Letícia Pacheco na fila do pão da comunicação? Essa pergunta é ótima e difícil também, hein? Porque na fila do pão... Mas eu posso dizer que eu sou mentora em voz e comunicação. A minha formação é como fonoaudióloga, mas eu digo que eu já transcendi a fonoaudiologia. Hoje o que eu faço vai além só das técnicas de fonoaudiologia. Eu realmente ajudo as pessoas a comunicarem a sua essência, a sua voz autêntica. E para isso a gente vai utilizando algumas outras técnicas que vão além da fono. Uau! E vamos lá. Então, essa é a profissional. Aí eu vou explorar um pouquinho mais aqui agora, vou quebrar o meu roteiro e saber quem é você, né? Como diz o Faustão, né? Na vida privada, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. E no pessoal, quem é você no pessoal? Na vida pessoal, eu sou uma pessoa que gosta de tocar guitarra, violão, adoro a parte da música. Acho que sem música a vida não tem muita graça. Sou uma pessoa jovem também, incansável, estou sempre buscando novos desafios, novas oportunidades. Então, eu acabo misturando um pouco ali vida pessoal, vida profissional, porque a gente está sempre se comunicando e eu trabalho com algo que não dá para a gente desassociar muito, né? Muito legal. A única coisa que a gente tem em comum, então, é o fato de sermos jovens, porque a parte musical, vocês sabem, né? Eu sou uma tragédia. Aliás, eu tenho que voltar para as minhas aulas de violão, que eu tô em débito. Eu espero um dia chegar na guitarra também, mas que legal saber que você tem essa veia artística também. É a segunda fonoaudióloga que passa aqui que tem essa veia artística. A Camila Loyola, não é isso, Clécio? A Camila falou também que tem uma pegada artística aí com a música, né? Camila, me corrija se eu estiver errado, mas você falou sobre isso aqui. Vamos lá, Letícia. Só queria falar uma coisa. Aqui o programa é teu. Me diz que ainda não é bom na música, assim como na comunicação, tudo é treino. Muito bom. Então é só treinar que vai dar certo. Pois é. Não, eu acredito nisso e vou parar de procrastinar. Como muita gente faz com a comunicação, eu faço com a música, com o violão, mas de fato... Tudo nessa vida é treinável. Mesmo que a gente não tenha uma habilidade nata, inerente, latente, a gente consegue treinar e se capacitar. E a gente vai falar sobre isso também aqui, pensando na comunicação. Mas vamos lá.
O Comunica Play é um programa de histórias. E aqui a gente dá voz e palco para os comunicadores, especialistas na área da comunicação e profissionais das mais diversas áreas para eles contarem para o nosso público quem eles são de fato, de onde vêm, como eles chegaram na comunicação, o que fez os olhos brilharem assim para, de fato, entrar numa área tão desafiadora quanto é a área da comunicação e uma área, digamos, se não for das mais necessárias, eu posso dizer, você também, que é a mais necessária, a mais importante para o desenvolvimento da humanidade, inclusive. Toda história tem algumas bifurcações, alguns milestones, algumas marcações, alguns incidentes incitantes, como dizem no storytelling. Como é que você chegou até aqui? De onde você vem? Como é que você entrou nessa área, afinal de contas? Bom, essa é uma ótima pergunta. Vou começar da minha origem, então. Vamos lá. Tá? Eu venho da periferia de Taboão da Serra, mesmo bairro do Tiago Ventura, e eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar e várias outras dificuldades que a minha condição me dava ali, né? E eu percebi que quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, quanto é importante a gente se comunicar para que a gente consiga crescer na vida. E eu, de fato, só fui descobrir que eu realmente tinha uma dificuldade na comunicação quando eu entrei na fonoaudiologia. Caramba! Então, eu consegui entrar na fonoaudiologia, passei na primeira chamada da Escola Paulista de Medicina, e aí lá, enquanto eu estava jogando futsal, porque lá a gente tem muito essa coisa do esporte, de competir com as outras universidades e tudo mais, eu percebi que eu era péssima, jogando e percebendo a comunicação das pessoas. Peraí, mas você entrou na faculdade de fonoaudiologia porque você escolheu essa profissão e tudo mais, deve ter, não sei se você fez um teste vocacional, você não tinha identificado que tinha um desafio, você queria atuar na área e ponto. Eu vou voltar nessa parte, então, como eu entrei. Eu já pulei, eu fiquei assim, curioso, porque passaram pessoas aqui que entraram porque queriam ajudar outros a vencer os desafios que elas estavam vencendo. E aí eu fiquei curioso para entender se você só identificou realmente os seus desafios depois ou não. Me conta mais. Vamos fazer esse parênteses aqui. Vou voltar um pouco. Volta um pouquinho. Então, saí ali de Taboão da Serra, quer dizer, cresci ali e lá eu conheci a música, na verdade. Ah, ok. Olha só. Então, acho que a minha experiência com a comunicação com as outras pessoas também começou com a música. Comecei a tocar violão na igreja. Aí o primeiro palco que eu encarei, na verdade, foi o palco na missa, né? Tocando ali na missa. E ali eu já fui enfrentando a minha timidez, a minha vergonha. Às vezes tinha que cantar, mas cantava só em coral, para soltar a voz. Enfim, e eu fiquei pensando, qual profissão eu vou fazer? Qual que eu vou seguir? E eu queria seguir na música, eu queria ser musicista. E aí estudei na ONG Meninos do Morumbi, no Liceu de Artes, consegui passar na IMESP Tom Jobim, que é a Universidade Livre de Música. Mas a minha mãe me dizia, Letícia, se você for para música, você vai ficar tocando nos barzinhos da vida. Como toda mãe, né? E aí eu falei, nossa, qual seria uma outra opção? Não desisti da música, mas eu falei, melhor eu ter um plano A, um plano B, um plano C. Sim. Vamos ver o que vai dar certo, né? Então, eu já atuava com música, né? Então, adolescente, eu já tinha um grupo, a gente tocava em casamento, fazia algumas coisas assim. E aí eu comecei a pensar, mas será que eu quero ir para música mesmo? Porque eu comecei a ver alguns amigos que iam para música, mas acabava o ego subindo a cabeça, assim. Aí eu falava assim, não sei, está tão legal essa turma aqui, deixa eu ver outras coisas. Eu também queria ajudar as pessoas. E aí eu fui ver sobre musicoterapia. Legal. Nossa, a musicoterapia é legal, porque a gente une a música, a terapia, ajuda as pessoas, tem essa parte mais de biológicas que eu gostava. E aí uma prima minha é fonoaudióloga, mas ela atua com crianças. E ela falou, você não quer saber mais sobre a fonoaudiologia? Porque, de repente, você pode unir essa parte de música, de voz. E aí eu fui conhecer mais sobre essa profissão. Achei super legal, passei um dia sendo estagiária dela. Na época, só com crianças, né? Mas achei legal porque ela ensinava as crianças a falarem. E eu pensei, nossa, coisa importante, né? Porque uma criança que não fala não se comunica com os pais ficam frustrados, enfim. Então, eu comecei a pensar na fonoaudiologia por causa disso. Interessante. Aí eu prestei música, prestei fono, passei nas duas
Só que a Universidade de Música era lá em Pelotas. Nossa. E aí ia ser mais difícil, né? Conseguir me bancar lá, assim, enfim. E fonoaudiologia eu passei aqui na Unifesp, que é a melhor, né? Sem dúvidas. Não sei se agora a outra fono que estudou em outro lugar vai ver e vai falar, não é a Não, melhor. tudo bem, né? O seu Mas, ponto de enfim. vista. Legal, entendi como você chegou, então, nessa área. A música te levou para a área de fono. E aí, voltando lá, você estava no futsal. Olha que curiosidade legal, não sabia que você jogava futebol também, né? Ainda joga? Agora eu tô mais parada. Tá né? mais parada. Mas, na época da faculdade eu era mais ativa. Entendi. E aí, você ali jogando futsal, volta nesse ponto agora para entender como caiu a ficha. Caramba, eu tenho um desafio de comunicação, na música eu não percebia isso, era outra forma de comunicação, é verdade, e agora aqui eu tenho esse desafio. Que desafio era, afinal? Eu não tinha tanta noção espacial. Aí eu já vou explicar o que isso tem a ver com a comunicação. Legal. Tá? Então, por exemplo, eu estava ali jogando e de repente alguém falava assim: Pacheco, vai para cima, vai para baixo, cobre ali, vai para lá. E eu me perdia totalmente. Atrapalhava o time. Por quê? Aí eu recebi um feedback de uma menina que já estava no 3º ano, eu estava no 1º, né? Era caloura. Ela falou assim: olha, você parece aquelas pessoas que a professora Liliane Desgualdo fala na aula de processamento auditivo central. E eu não entendi nada, né? Como você também não está entendendo aqui, nada. Né, a minha cabeça só ecoou... Oi? E aí, eu fui entender isso depois, quando uma doutoranda tinha que fazer uma pesquisa e ela precisava de um grupo controle, ou seja, pessoas ok, e pessoas não ok, né? Pessoas alteradas. Eu, a princípio, entrei no grupo controle. E aí, quando eu fui fazer essa avaliação do processamento auditivo central, eu descobri que nada. Você devia estar no outro grupo. Aí eu fui para outro grupo. Entendi. Eu tinha uma alteração moderadamente severa ali já. E aí, o que isso tem a ver com a comunicação? O processamento auditivo é como você processa o que você escuta. Então, você pode escutar muito bem, eu escuto os sons, mas para processar esse som, você tem que passar como se fosse uma estrada. E essa estrada tinha alguns buracos. Então, eu perdi algumas informações no caminho. Caramba, não tinha a mínima ideia disso. Então, às vezes as pessoas falavam comigo, demorava para dar um... Tinha um pequeno delay, por exemplo, aí eu falava assim, aí depois eu entendia, respondia. Ou às vezes eu não pegava sarcasmo tão fácil, quando a pessoa fala em um tom mais de brincadeira. Essa parte de noção espacial também é relativa a como você processa os sons. Então, às vezes eu me perdia, né? Não sabia direito de onde estava vindo o som. Entendi. Então, existem várias habilidades que estão dentro do processamento auditivo. E eu tinha essa alteração. Então, isso impede com que a pessoa se comunique bem. Porque, imagina, ela está no restaurante, aí tem muito barulho ao redor, ela tem que prestar atenção em várias pessoas e não dá para ela processar tudo isso. Então, ela fica ali meio perdida no ambiente. Isso acontecia muito comigo na minha infância. Eu chegava na casa da minha avó, todos os meus tios ali conversando, tomando café e tudo mais, e eu estava ali como se não estivesse. Porque eu não estava prestando atenção em ninguém. Porque você não conseguia receber a informação de forma limpa no teu cérebro. É como se tivesse tudo bagunçado, eu só... Se a gente pensar em código 010101, é como se alguns desses dígitos, né, desses bytes, se perdessem no caminho e a informação fosse sendo subtraída dessa esteirinha e não chegava limpa na tua mente. É mais ou menos isso. Isso. Dá pra gente fazer essa analogia. E aí, vamos imaginar que alguém fale pra você assim, me passa o suco, por favor. Parte dessa frase não chegava no teu cérebro. Passava pelo ouvido, mas não chegava no teu cérebro. É mais ou menos isso? Não é tão assim. Tá. Porque depende do ambiente. Por exemplo, ambiente Sim. silencioso, Tranquilo. ok. Se tiver poluição sonora, já complica. Isso. E aí depende de qual habilidade do processamento auditivo está alterado. Ainda tem isso. Tá? Então, por exemplo, tem umas 10 habilidades. Se a habilidade de figura fundo está alterada, aí você vai ter essa dificuldade. Você escuta alguém pedindo o suco de laranja, só que está um ruído, você escuta outra coisa, então você responde errado. Porque houve uma distorção. Tá? Então, depende muito de qual habilidade. É algo um pouco complexo, assim. É complexo. Mas, assim, em resumo, você entendeu isso. Aliás, eu vou fazer, antes de continuar aqui,
fazer um parêntese para quem está nos assistindo, porque às vezes a gente não tem muita paciência com as pessoas que têm essa deficiência, e talvez elas nem saibam, e nós Sim. muito menos. E a gente ouve muito, oi? Hã? Você pode repetir? Isso é muito frequente. Uhum. A tendência natural, falo por mim, é achar que a pessoa não está prestando atenção em você, ou que ela está distraída, que está divagando, ou conversando com ela mesma. E aí a gente... talvez ali falte um pouquinho de empatia para entender que talvez essa pessoa tenha um pouquinho essa limitação, que não sei o quão raro ou rara é essa... Não é tão raro, só que é muito raro as pessoas terem essa informação de que existe essa alteração. Porque isso só foi descoberto, digamos assim, e trouxeram para o Brasil em 97. Começaram a explorar mais sobre esse assunto. Então, todo mundo que tem, a partir de 20 anos, não teve uma avaliação disso. Entendi. E aí estão aí no Então, aí no mundo sobrevivendo e a e gente batalhando. interagindo. Oi, o que você falou? Hã? Ok, entendi. Muito, muito interessante, porque de fato eu já lidei, eu mesmo já percebi, às vezes por distração, mas já lidei com pessoas que regularmente tinham o mesmo comportamento auditivo. Que eu chegava a falar, cara, toda vez que eu falo com você, você pergunta de novo. E eu achava, até agora, até esse dia, até esse momento, eu achava que era por falta de atenção. E não, pode realmente ser... Repete, por favor, o nome bonito aí. Alteração do processamento auditivo central. Alteração do processamento auditivo central. Olha, gente, é. Isso aqui é realmente o Comunica Play depois vai virar uma faculdade de comunicação e oratório, pegar todos os programas, porque que aula. É sensacional. Não fazia ideia. E mesmo pessoas super bem-sucedidas podem ter essa alteração, porque Claro. isso não mexe no seu QI, mexe em como você capta as informações. A própria Leni, que esteve aqui, ela fez um trabalho, uma pesquisa com a Ingrid Guilloff, que é outro nome legal dessa área, para depois o pessoal pesquisar. Sim. E ela investigou os jornalistas, né? E alguns tinham essa alteração no processamento temporal. O que é esse processamento temporal? É como você processa os sons, ordena esses sons, por exemplo, fino, grosso, curto, longo. Então, por exemplo, se eu não percebo tão bem um som mais fino, um som mais grosso, deixa eu falar para o pessoal, né? O que é um som fino? Por exemplo, tá aqui em cima, estou falando fininho. Mais agudo. Né? Mais agudo, grosso, estou falando mais aqui embaixo. Mais grave. Longo, curto. Se eu não tenho tanto essa percepção, isso vai alterar até você entender sílaba tônica, se a gente for colocar lá na alfabetização, aprendizado de línguas, vai alterar uma série de coisas. Né? Então, isso com certeza impacta na comunicação. Então, hoje eu tenho um olhar muito atento a isso quando eu vou atender alguém, quando alguém entra na minha mentoria, para saber, será que essa pessoa tem alguma dificuldade no processamento? Então, eu faço uma avaliação bem ampla da comunicação para saber tudo que pode ter ali interferindo nessa performance dessa pessoa. Muito interessante. Voltando então para a faculdade, aí ok, você percebeu essa dificuldade, essa limitação, e aí você mudou a tua visão em relação à própria fonoaudiologia? Como é que foi quando isso aconteceu? Primeiro eu fiquei meio assim, nossa, o que é isso? Enfim, aí fui aprendendo que era isso, tive que fazer a reabilitação do processamento auditivo, então todo dia no meu almoço eu ficava lá dentro de uma cabina com fone de ouvido, escutando sons e tendo que responder um monte de coisa. Acho que foram 12 sessões. E aí, como a própria Liliane Desgualdo, o processamento auditivo é como se a pessoa tivesse um cisco no seu olho e você tira esse cisco, ela passa a enxergar melhor. Então, tem um processo terapêutico para você eliminar esse problema. Sim. Interessante. E aí você... Ok, resolveu? E aí, a partir disso, comecei a perceber mais as coisas, descobri que eu tenho uma memória auditiva incrível, porque antes eu não era tão auditiva assim, né? Apesar de tocar violão, me custava muito aprender violão. Olha só. Então, eu lembro que o professor colocava o metrônomo, ele fica ali marcando o ritmo. Isso, eu odeio isso. E eu conseguia tocar totalmente ao contrário do metrônomo. Sou eu na vida.
Eu devo ter isso, não é possível. Vou começar a falar os sintomas aqui, todo mundo vai se... Não, acho que o se meu é só identificar. musical, porque eu tenho uma memória auditiva incrível, aprendo muito mais ouvindo, inclusive, do que por outros canais. Mas na música, Letícia, não tem condições, assim, é terrível. Eu tenho que perseverar mesmo nas aulas ali, porque, olha... Mas e de perceber fino e grosso, duração do não, som, ritmo? isso tranquilo, sempre foi fácil e tal. É mais... É o metrônomo que não é nosso amigo, né? eu tô todo fora de ritmo. Se for no karaokê, sou convidado a me retirar. Vamos lá, senão fica te atrapalhando aqui. Bom, mas... Aí descobri isso, tratei, Tá. comecei a perceber melhor, né, então, as informações, e com isso consegui aprender mais fácil também até um outro idioma. Era o meu sonho fazer intercâmbio, né? Isso também interferiu na minha decisão entre música e fonoaudiologia. Falei, olha, talvez seja mais fácil o intercâmbio dentro da fonoaudiologia, né? Fato. Então, não foi isso que me fez decidir, né? Mas eu consegui, depois de tentar vários intercâmbios, tentei o Programa do Santander, Ciências Sem Fronteiras, e na última chance para fazer o Ciências Sem Fronteiras, eu consegui a bolsa para estudar na Itália. Eu fiz a Università degli Studi di Milano, em Milão. Aí lá eu estudei um monte de coisa, fiz tudo que eu podia. Fiz voz artística, fiz uma disciplina de musicoterapia, estudei com o segundo, com o terceiro ano, fui chamada para dar aula. E aí o mundo começou a se expandir, né? Porque eu estava num país diferente, numa língua que eu até então não conhecia, não conhecia ninguém. E até então a menina tímida e era super introvertida de Taboão da Serra, estava em Milão, tendo várias oportunidades, conhecendo o mundo, e com certeza tive que desenvolver muito a minha comunicação, inclusive com pessoas de diferentes culturas, outras línguas. E a partir disso eu falei, nossa, quero mais. E essa experiência é interessante porque quando você se desafia a sair do que chamam aí de zona de conforto, eu prefiro dizer zona de acomodação, como fazer um intercâmbio, sair do teu país, se desafiar a aprender um novo idioma, é como você disse, é um desafio de comunicação, porque você vai ter que interagir com pessoas que você não conhece, você vai ter que falar num idioma que você ainda não domina, que está desenvolvendo a habilidade, a competência nesse idioma, e você vai ter que se expor em cenários diferentes, ou seja, tudo é diferente, tudo é, no começo, desconfortável. Mas o quanto isso para você, é claro que para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, talvez seja uma coisa óbvia. Isso é muito importante, claro, todo mundo tem que passar por... Mas assim, falar é fácil. Quando a gente está lá diante do perrengue, diante da montanha, do desafio, como que a gente lida com isso? Como que você encarou e falou assim, não, eu vou lutar contra isso. É desconfortável, eu sou tímida, introvertida, mas eu vou encarar isso e vou vencer. Como é que foi esse processo para você e o quão importante foi passar por isso? Então, primeiro, era um sonho conhecer o mundo. E eu pensava qual que é a possibilidade que eu tenho agora. Conseguindo uma bolsa e indo. Mas eu confesso que até conseguir a bolsa, o meu foco era só conseguir a bolsa. E quando eu consegui, eu primeiro chorei de emoção, mas no dia que estava chegando perto do dia que eu ia pegar o avião, que eu ia embora, eu fiquei assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Meu Deus. E realmente deu um medo, deu um frio na barriga, deu vontade de voltar atrás. Eu falei, agora eu vou, né? Eu queria isso, agora eu vou... E não me arrependo nem um pouco. Lá aconteceram vários perrengues, tive um apartamento que pegou fogo, enfim, aconteceram várias coisas. E eu falei, tudo isso me ajudou a ser quem eu sou hoje, nessas dificuldades. E para quem tem dúvida se encara um desafio ou não, eu acho que você pode buscar se preparar o máximo possível. Então, como eu busquei me preparar para isso? Eu estava, por exemplo, indo para a faculdade... ficava ali no celular em joguinhos de italiano ou com a gramática. Então, busca se preparar para o desafio, mas não deixa de encarar. Interessante. E você comentou que isso teve um impacto na tua vida que mudou a tua vida.
Isso quer dizer que, quando a gente está diante de um desafio, a gente não sabe, obviamente, até aonde ele vai nos levar quando a gente vencer esse desafio. Hoje, você olhando para trás, é muito mais fácil e confortável, você enxerga aonde você chegou graças a esses desafios que você enfrentou. E está aí uma lição muito importante, né? Porque daqui para frente, outros desafios aparecerão na tua vida. E o combustível que você tem agora é um combustível com uma octanagem maior, porque ele já foi testado, né? Você já passou por um processo ali de refinação, acho que é refinamento, né, do ouro, né? Refinamento do ouro, quando o ouro tem que passar pelo fogo, né, para se provar que é um ouro verdadeiro e não que é aquele ouro de tolo, a famosa pirita. Então, olhando para trás, como é que isso mudou a tua vida? Se você pudesse fazer uma fotografia, não aceitei o desafio, aceitei o desafio. Você acha que você estaria aonde hoje? O que você estaria fazendo? O que mudaria na tua vida? Pergunta difícil, hein? É uma pergunta de possibilidades, né? O famoso e se. Né? E sim. Porque você está bem hoje, está feliz, você é uma profissional bem-sucedida. Graças, como você falou, esses desafios me trouxeram até aqui. Tiveram bem mais desafios depois, né? Mas Tá. o intercâmbio, com certeza, marcou a minha história. Eu posso dizer, se eu não tivesse ido para o intercâmbio, talvez eu teria buscado outros caminhos para me desenvolver, mas talvez não tivesse me desenvolvido tão rápido quanto eu me desenvolvi encarando, né, um novo país, uma outra língua, outras pessoas. Então, acho que acelerou o meu processo de desenvolvimento, maturidade e de comunicação também. Uau. É essa percepção que eu imaginava mesmo, né? Do quanto você acelerou o seu desenvolvimento, porque você encarou um desafio maior, que não é todo mundo que está disposto a passar por isso, a encarar esse perrengue todo de ficar longe da família, longe do teu país, da tua cultura, aprendendo um idioma novo, estudando coisas novas. Isso, de fato, tem um peso gigantesco. No dia a dia, a gente também consegue fazer isso, né? Porque quando você é convidada, por exemplo, um profissional, quem está nos ouvindo, vem fazer a apresentação da firma hoje, né? Prepara o PPT e você é que vai apresentar os resultados. Sabe aquela reunião? Pois é, o chefe está doente, você não quer conduzir, né? Você que é o vendedor mais experiente aqui da área. Isso acontece todos os dias, o tempo todo, com muitos profissionais, com muita gente. E a sua história mostra que quando a gente encara um desafio, porque se é um desafio, é algo que a gente não está acostumado a fazer. Sei lá, eu cozinho, mas tem coisas que eu não sei preparar ainda. Para mim é um desafio, ter que preparar um prato novo, alguma coisa que eu ainda nunca preparei, uma receita nova, é um desafio. Mas passar por esse desafio, preparar uma receita nova, enfrentar uma nova, a primeira vez que eu fui fazer a apresentação corporativa, eu me lembro, é um perrengue. Mas isso vai nos dando bagagem, experiência para a gente chegar mais longe. Eu fiz esse parêntese porque eu queria ouvir ainda mais a sua história, porque eu já tirei algumas lições aqui, e entender como é que foi, então, a sua jornada até se tornar quem você é hoje. Você estava lá, obviamente, se formou na Unifesp, e me conte mais, então, como é que você foi entrando que área, né, que linha da fonoaudiologia você escolheu, já que é uma área muito ampla e complexa. Sim. Pois eu voltei do intercâmbio, terminei a universidade, fui fazer pós-graduação em voz profissional, voz clínica, estudar um pouco de coach, de PNL. Eu estou estudando até hoje, porque eu gosto de estudar comunicação. Então, agora eu estou estudando algo mais a linha psicológica, análise transacional. Então, posso dizer que eu não parei de estudar. Fui para o mestrado em distúrbios da comunicação humana. Então, estou sempre estudando mais sobre a comunicação. Eu acho que é um conhecimento infinito. Tá? E como que eu cheguei, então, a fazer o que eu faço hoje? Exatamente. Essa parte do estudo o pessoal já entendeu. Eu continuo estudando bastante sobre a comunicação e eu aprendo muito com os meus próprios clientes. Né? Então, eu comecei ali mais numa área voltada para a voz profissional cantada. Então, cheguei a atuar com alguns cantores famosos, como Luísa Sonza. E, enfim, nem todos a gente pode trazer nomes. E aí eu percebi que não era bem aquilo, sabe? Eu gosto de música,
Mas não era só essa parte fisiológica da voz que eu gostava. Eu gosto muito da parte estratégica da comunicação. Então, eu comecei a perceber que a minha voz comunica quem eu sou. Só que ela pode comunicar algo errado para as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho bastante... Hoje é o que eu mais gosto de fazer, pegar clientes que são fantásticos em suas áreas de atuação, mas que o brilho não aparece. Sim, eu acho que essa pessoa podia brilhar, ela podia ser muito maior do que ela é, mas a voz e a forma como ela fala não representa o tamanho que ela tem. Fato. Então, é como se eu lapidasse essa pessoa para ela realmente mostrar o brilho que ela tem. Interessante. E isso, de fato, tem um impacto transformador absurdo, porque muitas vezes a gente lida com profissionais de diversas áreas que estão aqui em cima, na autoridade intelectual, no repertório de conhecimento, no nível técnico na sua área de atuação, mas a comunicação, o uso da voz, que é um recurso não verbal fundamental, óbvio, não está no mesmo nível. E isso puxa para baixo a autoridade dessa pessoa, gerando nos outros a percepção de que ela não é tão boa assim. É isso que você sente também? É exatamente isso. Então, hoje eu tenho atuado principalmente com mulheres executivas. Que legal. Que é um mercado fantástico, assim, conhecer essas mulheres. E eu acho legal contar história, para o pessoal ter uma ideia do que eu faço também para... Dá para imaginar. Por favor, fique à vontade para contar histórias aqui. A gente tem tempo de sobra. Adoro histórias. E quem nos assiste também curte as histórias aqui. Então, eu posso dar um exemplo de uma mulher, 29 anos, já é gerente, está crescendo super bem na empresa, mas ela ainda se sente insuficiente. Então, eu pego muito esses casos que a pessoa já é boa, ela já está crescendo na carreira, mas ela se sente insatisfeita, falta alguma coisa. E, às vezes, falta ela comunicar quem ela realmente é, que é o que eu chamo de voz autêntica. Certo. Então, eu ajudo essa pessoa a entender o que está acontecendo. Então, a gente trabalha muito autopercepção, autoconhecimento. Ela assiste o vídeo dela, o que eu percebo com isso, o que está acontecendo na empresa, porque aí, principalmente, quando você é um gerente, você tem que responder para cima, para baixo. Para os lados. Então, você tem que fazer de tudo. Sim. E é um desafio muito grande. Então, geralmente, tem uma insegurança associada. Por mais que a pessoa seja boa, às vezes surge, principalmente para as mulheres, aquela síndrome da impostora, né? Isso. Então, ela vai para uma reunião com quem está acima, ela pensa assim, será que não estão pensando que eu sou jovem demais para estar aqui? Será que não estão pensando que eu sou boa e eu preciso provar que eu sou boa? E aí, nessa história de provar que é boa, às vezes ela acaba tendo uma comunicação um pouco mais ríspida, um pouco mais agressiva, soa uma arrogância, e não é exatamente isso que ela quer comunicar. É a insegurança dela comunicar algo totalmente contrário. Então, é muito legal perceber isso e fazer a pessoa perceber, e a partir do tom de voz a gente vai alinhando toda a comunicação, e com isso a pessoa consegue, primeiro, ter mais paz de espírito, né? Comunicar realmente e crescer na empresa. Ou crescer não só na empresa, né? Atendo empresários, profissionais liberais, mas pensando nesse caso, né, em específico. E para baixo também, né? Como que eu me comunico com os meus liderados de uma forma que eu engaje, né? Que eu faça com que eles comprem a minha ideia e façam, né, o que eu espero que eles façam. Então, é um desafio muito grande, e se você não tem uma comunicação bem alinhada, você vai sofrer muito mais e vai demorar para atingir os patamares que você quer atingir. E no caso dessa executiva em especial, o que você fez em termos simples e qual foi o resultado na vida dela? Bom, ela disse que ela realmente conseguiu encontrar a voz autêntica dela, que é algo que, como eu posso dizer, tem pessoas que passam a vida inteira e não encontram, né? É verdade. Elas ficam buscando um modelo, mas quem elas são de fato, elas não sabem. Então, ela conseguiu encontrar essa voz autêntica, ela ainda está em processo comigo, pensando nesse caso em específico, mas principalmente de ganhos. Produtividade, você gasta menos tempo pensando o que eu tenho que falar exatamente aqui para soar perfeita.
Pois é. Não precisa ser perfeito, né? Para ser assertivo. Sim, porque aí eu tenho roteiro, né? Como um roteiro simples, você consegue organizar a sua vida. Né? Uma dica é você enumerar o que você tem para dizer, entrar numa reunião já com objetivo. E aí eu tenho atuado desde, né, de líderes em ascensão. Na verdade, acho que todo mundo é líder em ascensão. Mesmo quando eu pego um vice-presidente, que eu tenho clientes que já estão, né, mais acima. Vice-presidente, pessoa que já está no conselho de empresa, C-level. Mas eu sempre acho que quem me procura é um líder em ascensão, porque essa pessoa não está satisfeita ainda, ela quer crescer ainda mais. Então, só me procura quem tem mentalidade de crescimento e quer ir além. Isso aí. Né? Mas quando eu pego alguém que já está mais lá na ponta, o que ele tem que desenvolver? Geralmente, vamos focar mais até nas mulheres, assim. Isso. Geralmente, quando eu pego uma C-level, já está com 50 anos, por exemplo, super bem. Mas o processo que ela fez para chegar onde ela está hoje enrijeceu. Assim, a comunicação, a parte, às vezes, até não da empatia interna, assim, mas expressar essa empatia, expressar essa comunicação que não seja só focada ali em bater meta. Entendi. Então, eu percebo que, nesses casos, a pessoa teve uma comunicação que ajudou com que ela chegasse onde ela está hoje, mas não vai permitir que ela ultrapasse e vá para um próximo nível. Porque quando você tem um time muito grande, você vai ter pessoas de várias gerações. E aí a gente entra em outro ponto que as pessoas têm me procurado para isso também. Letícia, como que eu me comunico com a geração Z? Não vai dar certo você só ficar ali falando o que a pessoa tem que fazer e falando, bate essa meta, faz isso, faz aquilo. Né? A nova geração, ela quer ter uma comunicação que não seja vertical, uma comunicação mais horizontal. E como que se comunica com a geração Z? Ótima pergunta. Porque o pessoal agora está pensando lá, quem está nos ouvindo, tá, como que eu faço isso? O pessoal pode depois mandar perguntas ali, né? Isso, no lançamento do episódio no YouTube, às terças-feiras, quinzenalmente às terças-feiras, no YouTube às 19 horas, a gente faz um lançamento e fica o chat aberto. Ali o pessoal manda as perguntas e depois eu encaminho para você para a gente responder de alguma forma, com uma live, enfim, a gente faz alguma coisa para responder. Combinado, a gente dá um jeito de responder as Mas perguntas essa que surgirem. Me dá um contexto dessa pergunta, essa então. Você não me vai fala... escapar. Não, vamos usar esse contexto do mercado executivo, do mercado corporativo, melhor dizendo, em que você tem ali uma profissional, uma executiva, uma C-level com 50 anos, em média, com os seus 30 anos de bagagem, de experiência. Como que no ambiente corporativo, especialmente das grandes corporações, esse executivo ou essa executiva deveria se comunicar com a geração Z, que, como você falou, não está preocupada só em bater meta, em produtividade e resultado. Sim. É uma geração que tem um olhar um pouco mais sutil e um pouco mais 360. Eu imagino que você vai dizer que a comunicação empática, a comunicação não violenta faça parte disso, mas eu queria ouvir um pouco mais aí o que você pensa sobre isso. Sim. De forma geral, essa pessoa tem que mudar a mentalidade. Porque, geralmente, quem cresceu, né, durante esse tempo, tinha algum chefe que batia em você, né, basicamente. Sim. Você levava porrada para crescer na empresa. Exato. Só que não vai dar certo você ficar usando o mesmo modelo que deu certo até agora, com uma geração que vai olhar para você e vai falar assim, nossa, não tô afim de apanhar, por que eu vou ficar aqui? Qualidade de vida, vou embora. Você é da era dos dinossauros, né? Por que você tá com esse tacape na mão aí batendo na minha cabeça? Não é assim que funciona, eles vão dizer pra gente, né? Então, as empresas acabam perdendo muitos talentos quando não tem uma comunicação adequada do seu líder. Porque também é uma geração que vem com conhecimento, como posso dizer, mais apressado. Sim. Tá a fim de fazer acontecer, mas não quer ficar apanhando para ter que chegar lá. Então, como que você consegue ter uma comunicação que você não perca esses talentos e aproveite eles da melhor forma? Então, eu tenho um exemplo bem legal de esse é um homem que trabalhou comigo, um C-level.
Ele falou assim, nossa, eu não consigo. Parece que não bate. E aí ele também ficava estressado. Ele falava assim, eu tenho que dar muito contexto. E aí parece que eu tenho que me explicar. E na minha época, tipo, falavam pra mim, eu fazia. Nem que eu tivesse que virar à noite, eu dava conta de fazer acontecer. E agora, como é que eu faço? Na minha época também, quando eu era bem mais novo, eu comecei o estágio com 16 anos no banco, era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, você imagina, em 96, 97, não tinha outra comunicação. Era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, se você falar isso, não, aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo, você está louco. Vão encarar isso como assédio moral. Então, porque a comunicação evoluiu. E que bom. Né? E as novas gerações foram exigindo isso. Você já começou a falar de algumas coisas aqui interessantes. Contexto, de não trazer agressividade na comunicação, ou seja, trazer a comunicação não violenta, uma comunicação mais empática, uma comunicação que exerce a escuta ativa. Todo mundo quer ser ouvido, mas essa geração ela tem isso um pouco mais aflorado, né? Eu quero ter espaço de fala, né? Espaço de voz aqui para eu poder me comunicar. Eu quero falar o que eu penso. Antigamente a gente engolia o que pensava e falava em casa. Mãe, aconteceu isso no trabalho e tal. Hoje não. Você quer falar no local de trabalho que pensa. Que mais? Trazendo esse exemplo aí desse executivo C-Level. Vou pensar no caso dele, porque acho que o principal, ele conseguiu sair de uma posição em que ele era visto como o chefe, e ele passou a ser visto como um mentor. E a partir disso, ele começou a ser convidado até para ir em casamento do pessoal, em festa de aniversário. Então, ele conseguiu sair de um papel totalmente chato, burocrático. Né? O chefe que quer que a gente dê resultado para que ele bata a meta e ele tenha o bônus no final. Isso. Para um papel de, caramba, ele já chegou lá, ele sabe o caminho, ele precisa da nossa ajuda e ele está nos ajudando a crescer junto, que é o mentor. Então, eu acho que os líderes, uma coisa que eu venho desenvolvendo é essa mentalidade de não é porque eu cheguei aqui que o pessoal tem que me seguir do jeito que eu quero. Já que eu cheguei aqui, como que eu posso usar todo esse conhecimento que eu tive até aqui para fazer com que o meu time cresça junto comigo? E aí você vira mais um mentor. E o mentor, claramente, as pessoas vão gostar. Uma pessoa que está querendo me ajudar a crescer, e não uma pessoa que está querendo tirar o meu couro para que ela se dê bem. Exato. Então, o mais importante na tua visão é essa mudança de mentalidade, a mudança de mindset do chefe para o mentor. Nem é líder, é mentor, para que ele consiga conduzir o time dele de uma forma que ele sirva mais o time dele, seja, obviamente, menos servido nesse sentido, porque os resultados virão à medida que as pessoas se inspirarem no exemplo dele. E você percebe que entra muito aí na mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento entre o que é dito e o que não é dito, ou seja, uma coerência maior entre, não só a coerência entre verbal e não verbal, falando da comunicação propriamente dita, mas do comportamento desse líder como mentor, ou seja, ele precisa passar a transpirar mais aquilo que ele fala? Com certeza. Não dá para ele falar uma coisa e depois fazer outra. Exato. Né? Eu já vi esses casos acontecendo e falei assim, uma hora vai dar errado. Não dá para você falar uma coisa e fazer outra. Tá, então, tem essa mudança de mentalidade, de comportamento, de fala e de tom de voz também. Porque aí eu também pego várias pessoas que às vezes têm um tom de voz mais curto e grosso, porque desenvolveu isso. Sim. Então, falando de uma forma mais fonoaudiológica aqui, ao invés de eu prolongar um pouco a vogal, ao invés de eu falar olá, eu falo olá. Isso. Mais seco. Então, você quer dar um parabéns para a pessoa, ou quer falar, nossa, que caneca legal, você fala, que caneca legal. Então, essa parte musical da nossa fala comunica muito. Então, a gente tem que ajustar a mentalidade, comportamento, tom de voz, estrutura de fala, uma série de coisas. Eu garanto que parece difícil, mas é mais rápido do que parece. Porque nessa hora o pessoal deve estar pensando, não, desisto, tô bem onde eu tô. É o que muita gente pensa, né? E eu ouço isso com frequência. Edgar, mas é muito difícil.
Depende. Para algumas pessoas, algumas coisas são mais difíceis, mas são possíveis. Quando a gente faz isso, passa por esse processo, que, como você falou, pode representar um desafio, mas é possível, é fácil, é alcançável. E aí, no final das contas, a gente volta para aquela... Eu achei sensacional o termo que você usa, voz autêntica. Então, a gente encontra a nossa voz autêntica, que ela está alinhada com a minha imagem, com o meu estilo, com a minha personalidade, com os meus objetivos, com o meu papel, com o meu cargo, com a minha posição, muitas vezes. Traduza, então, para a gente o que é, para você, voz autêntica. Voz autêntica, para mim, e para os meus clientes também, é você encontrar aquela voz que realmente fale: eu gosto de ouvir essa voz. Acho que é o primeiro ponto. Imagino que a maioria das pessoas que estejam nos escutando aqui pensaram: não sei se eu gosto de escutar minha própria voz. Então, quem não sabe se gosta ou não, grava um áudio e se escuta. Que nota você daria para essa voz de 0 a 10? Se essa nota está ali 5, 6... não está sendo uma voz autêntica, tem alguma coisa ali que você não gosta da sua própria voz. E aí, como você quer que as outras pessoas gostem de te ouvir, você tem um bom resultado, se nem você está gostando? Fato. Então, a gente desenvolve uma voz que você gosta de ouvir, uma voz autêntica. E por que esse é autêntico? Porque antes as pessoas saíam muito de eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que me comportar assim. E a gente vira todo mundo igual, né? É. E se a gente for parar para pensar, quem são... Vamos para a música de novo. Quem são os superstars? Os que são únicos, né? Os que são únicos. Quando você olha... Tem o filme do Elvis, né? Que lançou agora há pouco. Isso. O Elvis era o Elvis. O cara lá de terno rosa, dançando, requebrando. E ele era um superstar. Exato. Então, uma terminologia que eu estou começando a aplicar com os meus clientes é: como é que a gente vai desenvolver o superstar que está aí? Né, essa voz autêntica. Você não precisa estar copiando o modelo, só aquele cara, só porque ele deu certo ali. Vê o que deu certo, que aí entra até na parte de modelagem, né, da PNL, mas vê o que não deu certo também. Toda vez que eu também faço isso para mim, né? Eu olho alguém que, puxa, essa pessoa tem uma carreira legal, chegou ali, mas eu geralmente olho e falo: será que ela não podia estar mais além ainda? O que ela errou ou está errando? E você aprende com os erros também. Então, para mim, voz autêntica é você desenvolver a sua voz sem você ter que copiar modelos, você passando por esse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E isso é um processo que melhora a minha voz, não modifica a minha voz, eu não vou ter outro timbre vocal. A gente pode ajustar. Sim. Por exemplo, uma mulher, eu ouço isso com frequência das executivas. Eu acho que o meu tom de voz, o meu timbre vocal é muito agudo. Isso passa uma imagem muito infantilizada, de muito mamãezinha, de muito carinhosa, e eu preciso ser mais assertiva na minha comunicação. Isso é possível, então, ajustar esse timbre, subir um pouquinho, para um pouquinho mais médio ou grave. E... complementando a pergunta, além de ser possível, pelo visto aonde entra a aceitação? Porque tem coisas que não dá para mudar, né, Letícia? Tem coisas que é minha, é da minha autenticidade, e eu vou ter que, para ter uma voz autêntica, aceitar, por exemplo, que o meu timbre de voz é esse. No meu caso, né? Vou falar do timbre, talvez uma outra característica, já que o timbre a gente pode mudar, uma outra característica, talvez eu precise aceitar que a minha voz tem esse padrão. Tem isso também? Estou até pensando se eu tenho algum caso assim, mas... Porque geralmente a gente consegue mudar para algo que a pessoa... se sinta mais confortável. Isso. Então, por exemplo, esse caso da executiva que tem uma voz mais aguda e transmite uma imagem infantilizada. Isso realmente acontece, porque aí a gente tem todo um viés inconsciente, né? Pra gente, uma voz aguda desse jeito vai transmitir o quê? Quem tem voz aguda? Criança, né? Isso. Então, a gente até pode ter um timbre um pouco mais agudo, mas a gente pode desenvolver um pouco mais de firmeza na fala. Às vezes, ao invés de falar: olá, tudo bem? Vai falar: olá, tudo bem? Continua sendo agudo, mas você está mais firme. Perfeito.
Então, dá pra gente chegar em um resultado que a pessoa se sinta satisfeita com o que ela está ouvindo. Mas olha que interessante, aí eu quero provocar você na questão da aceitação. Ela continuou com uma voz aguda, porque eu ouço gente, eu queria ter uma voz grave. Você não vai ter uma voz grave, sua voz é aguda. Você quer ter uma voz cavernosa, né? O cavalo na pedra. É assim, eu particularmente acredito que essa transformação radical que as pessoas querem, ela passa por um processo de não aceitação. A partir do momento que eu ajusto, como você fez aqui, né? Mecanicamente você aprende a dosar a sua voz para que ela seja menos aguda na comunicação. Ainda assim, você falou, ainda assim ela será uma voz aguda em relação a uma voz masculina, por exemplo. Sim. Né? Aí eu preciso aceitar também que, poxa, eu sou mulher, a minha voz é mais aguda por uma questão constitucional, de estrutura, de constituição, e que está tudo bem. Não é isso que a gente ouve. Tá. Aí eu lembrei de um caso que eu tô com essa pessoa há bastante tempo, porque a gente está desenvolvendo uma voz junto com uma mudança de sexo. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de fazer essas provocações. Eu jogo os Assim, convidados aqui no caldeirão. Você quer que venha as histórias, E aí vem os casos, tá vendo? Vamos lá, quero ouvir. Fiquei curioso agora. Então, não posso abrir quem é, né? Mas ela era ele, né? Quando a gente começou, então tinha uma voz grave. Né? Porque a laringe é uma laringe masculina. Perfeito. Tá? Mas ela se vê como uma mulher. Né? Como que a gente fez essa transformação? Claro que não teve só o meu lado, né? A gente tem uma equipe multi, mas a gente foi desenvolvendo um timbre de voz mais agudo e uma fala mais feminina. Então, aqui a gente consegue trazer uma voz mais fina, mais suave, uma ressonância aqui, que aí a gente pode ter a ressonância de fala, que são... Aí eu teria que explicar a parte da voz inteira aqui, mas... Que é um processo terapêutico na área de fono que vai mudando a forma como você projeta a voz. Isso. Por exemplo, posso projetar a voz aqui mais no peito, minha voz fica mais grave. Eu posso projetar minha voz aqui no nariz, já fica bem mais aguda, mas também fica infantilizada, nasalada. Então, a gente vai achando essa voz que representa quem ela quer ser. Que interessante, sensacional. Só que aí a gente achou essa voz no português. E ela trabalha em inglês. Agora... Ela trabalha com tecnologia, assim... E agora? Ela é demais. E aí, no inglês, a gente tem ajustes diferentes do trato vocal da língua que não está satisfeita ainda. Então, a gente ainda está encontrando essa voz... No inglês ainda está um pouco mais grave? É o que ela considera como grave. Para mim, já tá estaria ok. Entendi. Né? Mas aí depende de como a pessoa, né, se ouve, se escuta, se ela gosta ou não. E aí tem todo o processo de achar essa voz, conseguir manter essa voz sem ficar cansado o dia inteiro. Né? Também não pode forçar a voz e forçar mentalmente, mantendo um padrão diferente do seu. Até que isso seja natural e se torne parte da pessoa, aquela voz. Ela vai construindo essa voz, ela vai internalizando por meio dos processos terapêuticos e ela vai se apropriando dessa nova voz. Exatamente. Mas claro que aqui é um processo mais longo, porque a gente está falando de um caso... Porque a gente está simplificando demais, né? Então, esse é um caso mais longo mesmo, mas a gente consegue ter mudança vocal a partir de poucos minutos de exercícios. A pessoa tem uma mudança ali na hora, e claro, aí ela tem que continuar repetindo alguns exercícios ao longo da semana para ter essa mudança permanente. Mas eu adoro fazer os antes e depois de alguns clientes. Eu imagino. Assim, aí os que me permitem postar... A gente coloca para as pessoas verem que é possível, né? Não é mágica. Então, até depois vou pedir para a gente colocar na edição ou no link aqui embaixo. Tem o antes e depois da Stephanie Noelle, que é super legal e é uma influenciadora. Muito bom, vamos colocar. E também tem o meu, que o pessoal pode ver. Não vai faltar. O teu, se a gente não colocar na edição, eu vou colocar na descrição do episódio, então, o seu antes e depois. E também de quem mais você permitir que seja factível para a gente não expor, né, os teus clientes que, como você falou, tem nomes que não dá para trabalhar aqui, a gente entende, né? Você trabalha com gente famosa, gente grande, mas o seu com certeza estará lá. O meu está liberado. O pessoal já está curioso.
Para a gente entrar aqui no nosso Pinga Fogo, antes disso, né, já estamos encaminhando aqui, a tua história é realmente sensacional e a gente só contou uma parte dela. Você vai ter que voltar aqui, talvez na segunda ou terceira temporada do Comunica Play, para continuar esse papo, continuar trazendo os seus cases, as suas histórias, porque de fato é inspirador. E você traz uma linha da fonoaudiologia que a gente não tinha ainda escutado aqui no Comunica Play, e por isso que eu trago o profissional, mas você é a terceira fono que vem aqui, e tá tudo bem, vai vir a quarta, a quinta, ou o fono, espero que venham outros fonos aqui, inclusive vou convidar o meu professor do Senac, que foi meu fono lá, o Alfredo Soares, e para vir homens também, né, porque só tá vindo mulheres fono aqui, gente. Que as mulheres dominam a fonoaudiologia. Exatamente. Como as pessoas podem te achar hoje e entendendo de forma prática, por que elas te procurariam? A pergunta é essa, por que as pessoas procurariam a Letícia Pacheco e onde elas te acham? Me procura, deixa eu falar para o pessoal aqui, me procura quem quer crescer na sua vida pessoal e vida profissional. Então, hoje eu falo assim, não me procura se você me diz assim, não, Letícia, eu estou um pouco rouca, eu quero melhorar a voz. Hoje, esse não é o meu foco. Né? O meu foco é realmente trabalhar com pessoas que queiram crescer na sua área de atuação. Né? E com isso eu digo crescer financeiramente, crescer mentalmente, se encontrar, porque o resultado, ele vem. Assim, Voz autêntica. Dá para falar até de resultados financeiros sem aqui. Dúvidas, porque, olha... Sem dúvidas. Nós somos exemplos vivos disso, né, inclusive. Não, com certeza. Então, quer crescer na vida, busca melhorar a comunicação, encontrar a sua voz autêntica, a sua essência e conseguir comunicar isso para o mundo. E você não precisa sofrer buscando isso, né? Tem profissionais que podem te ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas e ver esse antes e depois, acompanhar essa trajetória e fico à disposição. Para me encontrar, pode me achar lá pelo Instagram mesmo, @LeticiaPachecoVoz. Acho que é o melhor caminho, que hoje eu estou usando bastante ali o Instagram mesmo. Os demais contatos com certeza estarão lá na sua bio. Vai ter o link ali, aí você encontra outras coisas, palestras, treinamentos, mentorias. Muito bom. Letícia Pacheco Voz. Letícia Pacheco, estamos chegando no final aqui do nosso episódio do Comunica Play e, como de costume, a gente tem aqui o nosso Pinga Fogo. Vou te fazer algumas perguntas e você tem aí um tempo que desejar para responder cada uma dessas perguntas aqui. Eu vou te jogar na fogueira agora. Vamos lá. Quase que literalmente. O que te motiva a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? Meu trabalho. Ajudar as pessoas e com certeza é isso. Muito bom. Qual o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Ótima pergunta. Você sabe que quando me vem essa pergunta, me vem o Up Altas Aventuras. Muito legal. Que é um desenho, na verdade, mas eu acho que a mensagem que eu tirei desse filme, quem não assistiu depois assiste, que vale a pena. Que tem aquele senhorzinho que depois coloca balão na casa e tal. Mas ele perdeu a mulher sem ela ter realizado o sonho dela. E depois ele fica tentando conquistar esse sonho da mulher. E quando eu assisti, eu falei assim, puxa, mas ela já foi embora, né? Então, eu fiquei pensando, eu quero realizar todos os meus sonhos enquanto eu estou aqui. Não quero deixar nenhuma dívida para ninguém. Muito bom. Então, viva a sua vida e realize os sonhos enquanto você está aqui, né? Poxa. E qual livro mais marcou a tua vida e por quê? Livros. Olha, eu vou aproveitar para já fazer propaganda dos meus clientes, pode ser? Pode ser. Então, tem 2 livros muito bacanas e atuais. Um do Roberto Chiniachik, Desistir Nem Pensar, e um de Persuasão, da Maite Carvalho. São 2 muito legais, que eu super indico e, claro, faço também a propaganda dos meus clientes aqui. Mas esses são livros que você está lendo mais recentemente. Tem algum livro ao longo da tua vida que te impactou de uma forma assim absurda? Você sabe que esse do Roberto é um que me impactou muito. Apesar de ser recente, né, o que ele coloca ali são coisas que eu já seguia na minha vida, mas reforçou ainda mais. Interessante. Que é o Desistir Nem Pensar. É curioso isso. Eu lembro, óbvio, tem vários livros, né? Inclusive, eu já comentei aqui, vários livros que marcaram muito a minha vida. E você falou do Roberto, do Chiniachik,
Um dos livros que me impactou muito no começo da minha carreira foi um livro dele, Olha O só. Poder da Solução, que eu achei assim libertador. O quanto a gente procrastina resolver as coisas e ele mostra que você tem coisas que não tem solução, é verdade. Mas o que tem solução, você tem que resolver. Resolve. É assim, uma coisa... E eu vou fazer um parênteses aqui, já que eu sou dono aqui, eu posso fazer. Estou brincando, pessoal. Mas é porque realmente o Roberto tem uma linguagem muito profunda e simples. E aí ele traz uma analogia de um mestre oriental com o aprendiz, e ele coloca na frente do aprendiz uma mesa de mármore linda e um vaso oriental, uma coisa assim, da dinastia Ming, Ling, Xing, lá com orquídeas, uma coisa linda, espetacular. Entrega uma espada afiadíssima para o aprendiz e diz: este é o seu problema, resolva. E ele olha, mestre, não tem o que fazer aqui. Pense mais, pense um pouco mais. E aí o aprendiz pensa um pouco mais, passa um tempo, ele pega a espada e destrói as orquídeas, o vaso, a mesa de mármore, despedaça tudo. E aí o mestre diz: parabéns, problema resolvido. Aí o Roberto vem e fala assim: às vezes o problema que está na tua frente é bonitinho, é bonitinha, é um problema legal. Isso pode estar ligado a relacionamentos, a emprego, a parcerias, a tudo. Mas é tão, sabe, essa caneca é tão bonitinha, mas ela é um problema, resolva. Então, achei isso sensacional. Desculpa aí, pessoal, fazer esse parênteses, não sou entrevistado aqui, mas o Roberto merece, porque ele realmente é fantástico. Então, repete aí para o pessoal não pensar que eu estou subvertendo aqui a entrevistada. O livro que eu disse é Desistir Nem Pensar, mas tem vários, né? Você pode ler a Nova Lógica do Sucesso, o Problema Zoba, a Revolução dos Campeões... Tá, vamos nessa linha. Então, qual o livro que está na tua cabeceira hoje? Hoje eu tô com um livro da Fátima Zorzato, que é... Me deu um branco agora do nome do livro. O que Faz a Diferença. Legal. E tô com outro da Monja, que é Karma e Castigo. Olha, que legal. Inclusive, estive com o Roberto esse final de semana. Amanhã eu tô com a Monja numa palestra. Então, eu tô sempre ensinando, mas eu aprendo muito com os meus clientes. Então, hoje não dá para dizer que o que eu sei foi de uma formação específica, porque todo dia eu estou aprendendo com os meus próprios clientes. A nossa vida é uma coxa de retalhos mesmo. Um fato que marcou a sua vida para sempre? O intercâmbio. Mas, especificamente, quando veio a carta de que eu passei na prova de italiano. Porque quando eu recebi aquela carta, eu falei, tudo é possível agora. Uau, que sensacional, que recompensa. Se você pudesse voltar no tempo, Letícia, e encontrar a Letícia Pacheco com 20 anos, o que você diria a si mesma? Esses dias atrás, né? Eu diria... Nossa, difícil essa, hein? É difícil. Eu diria, continua fazendo o que você está fazendo, só não fica com tantos cabelos brancos tão nova. Tem um cabelo branco, porque às vezes a gente se estressa de tanto que a gente está correndo atrás, né? Então, talvez um pouquinho mais de calma, mas não faria nada diferente. Legal, muito bom. Para fechar, o que você quer que as pessoas falem de você quando você, infelizmente, não estiver mais aqui? Puxa vida, hein? Eu prefiro não responder essa pergunta, hein? Porque eu não quero pensar nesse cenário. Então, você me chama daqui a um tempo, vou pensar sobre isso. Não, vamos deixar guardado e gravado para daqui 80 anos, tá bom? Daqui Isso, 80. 80 anos a gente começa a pensar sobre isso. Isso. Daqui a 80 anos, quando você não estiver mais aqui, 80, 90 ou 100 anos, a ciência vai evoluir, a tecnologia, né? Vamos arredondar, daqui 100 anos, quando você não estiver mais aqui, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Demorou para ir embora, né? Espero que isso também. Mas talvez a Letícia foi um grande agente de transformação na vida de muitas pessoas. Que bom que eu pude tê-la como mentora. Uau! Gente,
Essa é Letícia Pacheco. Vocês viram aqui que ela já jogou futsal, toca guitarra, fez intercâmbio na Itália. Que história, quanta coisa, né? Eu ficaria aqui, já estourei o horário do programa, o diretor tá ali olhando bravo para mim, tem gente tossindo, né? O pessoal aqui, quando quer dar indireta, fica tossindo no estúdio, né? É para jogar, dar indireta e tal, né? Tem recado chegando aqui no meu WhatsApp, dizendo, cara, encerra. Brincadeira. O papo tá muito bom, de fato. Acho que quem tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, com certeza curtiu muito a tua história, curtiu muito entender, conhecer a sua história dentro da tua área, da área de fonoaudiologia, e como que você hoje vive um propósito, uma missão, sendo mentora de profissionais dos mais diversos níveis e áreas de atuação, que é uma coisa fantástica. Como você falou, você aprende muito com os teus clientes e mentorandos. Isso, de fato, é inspirador. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui, de conhecer o Comunica Play e de contar a tua história pra gente. Obrigado mesmo, Letícia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Edgar, obrigada mesmo. Contem comigo. Estou por aqui. Obrigada, pessoal. Pessoal, a gente fica por aqui, mas nos vemos daqui 2 semanas com o próximo episódio, um próximo convidado ou convidada do Comunica Play. A gente se vê lá. O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.